Eu estou fazendo algumas obras aqui neste lugar. Deus tem feito coisas grandes e poderosas. Cheguei aqui e ia passando direto, mas o calor estava tão grande, a glória estava tão grande aqui nesse lugar que eu não aguentei, tive que parar. Estou tão cansado, já estou 2 noites sem dormir praticamente, fazendo cruzada, mas quando eu passei, vim impactado da glória, eu disse, não, vou ter que entrar ali. Para minha surpresa, quando eu cheguei aqui, estava o pastor Miguel, meu amigo, nós estamos ali da mesma convenção. Pastor Paulo, há 1 ano e meio, eu tenho uma memória muito boa, tem 1 ano e meio que eu conheci na estrutural ele, o pastor Ismael é o seu nome, né? Rapaz, eu tenho uma mente de fé, graças a Deus. Deus abençoe os servos do Senhor, todo o ministério. Eu quero deixar apenas um versículo na palavra do Senhor, do livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3, versículo de número 17 e o versículo de número 18. Glória seja dada ao nome do Senhor. Diz assim o texto sagrado: porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vinde, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e dos currais não hajam vaca, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Meus amados irmãos, aqui o profeta Abacuque, ele usa 6 elementos principais em Israel. Na época que Israel estava atravessando o período de escassez. Primeiro, ele usa a figueira. Quem aqui não está lembrado que um dia Jesus Cristo teve fome com seus discípulos, e ele avista uma figueira, e quando ele se aproxima, ele percebe que na figueira não havia figos, e Jesus então amaldiçoa aquela figueira. Ao retornar com seus companheiros, eles percebem que a figueira havia secado. Então na Bíblia Sagrada, precisamente em Israel, figueira que não dá figo é símbolo de maldição. Abacuque estava dizendo, ainda que aparentemente haja maldição no meio do povo de Israel, mas eu permaneço servindo a Deus com alegria. Quem pode levantar a mão para dar glória ao nome do Senhor? Ele vai dizendo, ainda que o produto da oliveira minta, a oliveira da oliva, a oliva dela é extraída o azeite. Azeite na Bíblia, em algumas passagens, lembra de prosperidade. Quem aqui não está lembrado que no livro de 2 Reis, no capítulo 4, você vai perceber que existia uma mulher viúva, e o profeta pede que ela passe o azeite na boca dos vasos, e depois que foram cheios, ela pagou a sua dívida e viveu como a sombra. Ele está dizendo, se não tem oliva na oliveira, não vai ter azeite. Se não tem azeite, aparentemente haverá escassez em Israel, mas mesmo assim, havendo escassez, eu não sirvo a Deus pelo aquilo que Ele tem para me oferecer, mas eu sirvo a Deus pelo aquilo que Ele é. Ele está dizendo, ainda que a vide não produz o seu fruto, a vide produz a uva. Uva da Bíblia lembra de alegria, dela era extraída o vinho. Quando o povo de Israel estava em tristeza, era ordem mandar dar bebida forte, para que ele esquecesse da sua tristeza. Viu na Bíblia, representa a alegria. Ele está dizendo, se não tem uva, no lugar da alegria haverá tristeza. Mas mesmo assim, aparentemente havendo tristeza no meio da humanidade, eu sou diferente. Eu permaneço servindo a Ele com alegria. Você pode dar glória a Jesus Nazareno. Ele está dizendo, ainda que os campos não produzam mantimento, raciocine comigo esta madrugada. Para o campo não produzir mantimento, ele está falando, pastor Miguel, de uma escassez em Israel. Ele está falando de um período que não vai haver chuva sobre Israel. Ele está dizendo, se não o campo não produz mantimento,
Está fraco. Vaca dá o quê? Vaca dá leite. Para que serve o leite? O leite serve para calcificar os ossos dos meninos em fase de crescimento. Ele está dizendo: se não tem vaca no curral, não vai ter leite. Se não tem leite, não vai haver crescimento em Israel. Mas mesmo assim, eu